Olá, eu sou a Juju e você está no vlog número 12. Bom, eu sei que eu não preciso, mas só para me justificar, eu sempre solto um vlog no início da semana e outro no final, mas aconteceu de eu ficar muito doente do domingo para segunda e precisar tomar soro na madrugada de segunda-feira. E por isso eu fiquei muito baleada. Não consegui fazer nada na terça, fui me recuperando na quarta. Na quinta já estava melhor, então agora eu vou fazer o vlog. E é por isso que eu fiquei a semana passada sem postar. Bom, nesse vlog eu quero falar um pouco sobre a ingratidão. E quando eu falo sobre isso, não estou apenas falando sobre o bostileiro, eu estou falando das pessoas em geral, apesar da história que eu vou contar ser sobre bostileiros. Olha, eu trabalho numa comunidade e isso aconteceu há uns anos atrás. O caso é o seguinte: apesar da nossa economia já não estar indo tão bem, as pessoas ainda investiam e queriam ter seus próprios negócios. Então, dentro da comunidade, um dos residentes resolveu abrir uma pequena padaria. Sabe, uma daquelas que você compra o pão pré-assado e depois você só descongela e termina de assar. Vou te contar que era um lugar humilde, mas era bem bacana, com bons preços e era gostoso. O pão de lá era bom. Então, o que aconteceu foi que ela ficou aberta por uns meses e a faxineira da firma que eu trabalho, ela me contou que o dono daquela padaria, quando sobravam pães, ele os doava para as pessoas daquela comunidade que não tinham condições de comprar alguma coisa para comer. E foi assim por meses. Essa moça, ela às vezes até trazia dessa padaria o pão amanhecido, né? E dividia com a gente lá na firma para torrar, comer com manteiga, coisa assim. Afinal, estava de graça e a pessoa estava dando. Então, não perguntava se você estava realmente precisando ou não, mas esse era o intuito. Eu achei nobre, só que conforme o tempo foi passando, eu acho que eles foram melhorando a logística e foram fazendo menos pães para sobrar menos pães, já que nenhum lugar se sustenta fazendo um excedente. Quer dizer, você está jogando o lucro da sua empresa fora. Tudo bem, o que aconteceu a seguir foi o chocante, já que, do nada, começou a sobrar pães novamente. Então, do nada, durante mais uns 3 ou 4 meses, começou a sobrar pães na padaria. E a moça da faxina, ela trazia esses pães para nós da firma comermos também. Certo, depois disso, a padaria ela fechou com um pequeno recado na porta escrito: saímos de férias, voltamos dia tal, e acabou. Ela fechou para nunca mais, ela nunca mais abriu. O lugar onde aquela pequena padaria estava permaneceu fechado e meio ano depois foi alugada para outro comércio, uma pet shop. Mas a padaria fechou, do nada. Eu e os outros funcionários ficamos sem entender e nos questionamos, especulamos. Nossa, por que que isso aconteceu? Como aconteceu? Ninguém estava entendendo. A padaria estava indo bem. Enfim, passou, esfriou, esquecemos. Foi quando, meses depois, essa moça da faxina, que é uma residente dessa comunidade, ela veio me contar o que foi que aconteceu, que ela havia descoberto. Porque, querendo ou não, se tem uma coisa que esse povo gosta, é fofoca. E eu, por estar curiosa sobre o que aconteceu com a padariazinha, e também porque não tenho muitos assuntos para tratar com os meus colegas de trabalho, simplesmente fiquei para ouvir, para ver o que tinha dado. E foi aí que eu comecei a entender sobre aquela imensa falta de gratidão. O que ocorreu foi que os donos da padariazinha começaram a administrar direito o seu negócio. Com isso, eles começaram a ajustar melhor a produção diária de pães e fazer sobrar menos, para aumentar os lucros. Quem não quer ter mais lucros? Dessa forma, parou de sobrejar pães para doar para as pessoas que não tinham tantas condições assim, ou para as pessoas que apenas estavam passando lá e pegavam os pães.
O fato é que isso aconteceu 1 mês, 2 meses, e uma hora chegou na orelha do traficante que manda naquela comunidade. E esse cara desceu até a padariazinha e foi questionar o dono. Por que que não tá tendo mais pão? Por que que não tá mais distribuindo? Porque você tá tendo lucro? Porque você tá produzindo menos? Pois saiba que você tem que fazer sobrar pães. Você tem que agora fazer sobrar pelo menos X pães para doar para a comunidade. É isso. Por quê? Porque eu quero. E foi por isso que, naquele curto período antes de fechar a padariazinha, os pães começaram a sobrar novamente e a moça da faxina continuou a trazer os pães para comermos na firma. Aí é que vem a coisa que me deixou mais perplexa. O dono da padariazinha, que começou fazendo uma boa ação, ajudando as pessoas que precisavam, agora estava sendo coagido a fazer sobrar uma quantidade X de pães pela segurança dele, da padariazinha dele, que é o meio de sustento dele e da família dele. Ok, agora vocês devem estar pensando: e aí, o que aconteceu? Bom, o que chegou na orelha dessa funcionária foi o seguinte: o dono dessa padoquinha, ele colocou a casa dele para vender na surdina, arrumou um comprador, aproveitou o mês de férias das crianças, tirou elas da escola, colocou o aviso de que iria sair de férias na frente da padariazinha, juntou tudo aquilo que dava para levar no carro dele e foi embora. O cara desapareceu. E como ela ficou sabendo? Bom, aquele diz que me diz de vizinhos. Os vizinhos daquele cara simplesmente um dia viram pessoas novas entrando na casa dele. Simples assim, pessoas novas entrando na casa dele. E ficou para trás fogão, geladeira, móveis grandes. Ficou. Eu só consigo pensar que o carro deve ter saído apinhado de coisa. Mas no final foi isso, o cara fugiu. E as pessoas que se mudaram para essa casa, elas não sabiam de nada, eram só pessoas que compraram a casa, pagaram o dinheiro para esse homem e assumiram a casa, simplesmente se mudaram para a casa dele. E os vizinhos foram lá questionar: nossa, né, quem são vocês? Vocês são parentes? Aí, não, não somos nada. Nós compramos a casa, a pessoa vendeu com alguns móveis e tal, e é isso. E a padariazinha, ela ficou ali, fechada, com as coisas dentro, com aparelhos dentro, e foi abandonada. Ela era um lugarzinho alugado e foi abandonado com tudo que tinha lá. Foi embora. O cara foi embora. Isso foi na época em que o Facebook estava muito em alta e uma coisa que ela falava é que ninguém mais achava eles no Facebook. Não achava por nome, não achava mais pessoas conhecidas, deletou, apagou, sumiu para ninguém ir atrás deles. Vocês conseguem pensar numa coisa doida dessa? E eu achando que era só o Estado que fazia isso. Bom, anos depois teve um tiroteio e o chefe dessa comunidade morreu e teve toda a família dele exterminada também, e os amigos próximos, e também teve aqueles peixes dele, também foram todos mortos. E outra pessoa sumiu. Hoje em dia outra pessoa comanda essa comunidade. Mas o ponto é, vocês conseguem imaginar o pânico que essa família sofreu? A enrascada que se meteram essas pessoas que só queriam fazer uma boa ação? Pois é por isso que fazer boas ações aqui no Bustil não compensa. Porque a verdade é a seguinte, as pessoas elas são ingratas, as pessoas elas acham que quem tem precisa dar para elas que não tem. É obrigação de quem tem dar para elas. Então, quando você faz uma boa ação, a pessoa ela fica agradecida por você ter feito isso, porque era algo que ela não esperava. Mas, se você continua fazendo essa boa ação, as pessoas deixam de ser gratas e passam a esperar por aquilo como se fosse normal. E o dia que aquilo não acontece, elas acham ruim e vão reclamar com você ou com alguém maior que você, até mesmo para te coagir. Acredito eu que foi isso que aconteceu. Algumas das pessoas que pegavam os pães não eram exatamente aquelas que precisavam
eram conhecidas do traficante e, quando a padariazinha deixou de dar, foram reclamar com o traficante que elas não estavam mais recebendo os pães. E isso deve ter desencadeado esse desfecho horroroso, sabe? Acho que se as pessoas tivessem mais gratidão, não só pelos outros, mas também para com as pessoas que vivem com você, a sua família, e que considerassem todo pequeno gesto que é feito em seu benefício, em prol de você, seja sua mãe lavando sua roupa, seja o teu pai colocando comida na tua mesa, ou seja o dono de um comércio que, para não jogar fora aquele material, ele resolve doar para quem precisa. Penso que o ato de caridade seria muito mais comum e muito mais prazeroso, em vez de significar um possível problema, uma bandeira vermelha nas tuas costas, te marcando como um alvo para mau caráteres que vão te coagir e transformar aquilo que era caridade em uma obrigação. Esse é um dos motivos pelo qual eu vejo que é tão difícil hoje em dia se fazer uma boa ação, a pessoa ter o ímpeto de fazer uma boa ação, porque as pessoas que recebem a boa ação, elas não são gratas, elas não sabem ser gratas, elas ficam facilmente mal acostumadas e podem começar a exigir de você esse algo como se fosse obrigação tua prover isso. É lógico, também tem todos aqueles golpes e mau-caratismos e pessoas terríveis que nós encontramos pelo meio do caminho, que nos deixam apenas mais ressabiados e descrentes com as pessoas ao nosso redor. Mas a conclusão que eu chego hoje é para que você pense sobre isso e veja se você realmente está sendo grato com as pessoas ao seu redor. Veja se você está sendo grato com as pessoas próximas de você ou se você já está enxergando como se fosse obrigação delas fazerem isso. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que ninguém te deve nada. O mundo não te deve nada. E você não tem que cobrar nada de ninguém. Só que a gratidão deixa a vida mais leve e aproxima pessoas de você. Vale você filtrar se elas são boas ou não. Então, pense nisso, em começar a ser grato com seus pais, com seus irmãos e até mesmo demonstrar isso de forma física, não só com palavras, ajudando eles em alguma tarefa, carregar sacolas ou então indo com eles em algum lugar. Assim você vai desenvolver este hábito. Bem, muito obrigada por todos que ficaram comigo até agora. Eu peço para que vocês deixem um joinha, para que vocês deixem um comentário. Eu adoro bater papo nos comentários, é legal. E se ainda não são inscritos, que vocês se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações dos meus próximos podcasts. E também, se vocês quiserem deixar uma sugestão de vídeo para que eu veja sobre o assunto e dê minha opinião, ou então apenas converse sobre, eu também vou gostar. Vai ser legal. Bom, obrigada pela atenção. Tchau!